Olá, eu sou o Professor Clayson. Nesse vídeo vamos investigar qual foi a reflexão por trás do personagem Itachi Uchiha do anime Naruto, que foi um dos maiores vilões desenvolvidos por Masashi Kishimoto. Mas nem tudo é tão simples. Esse é um personagem que chamamos de tridimensional, pois quando achamos que ele é essencialmente mau, a história tem uma reviravolta e o autor faz com que as ações mais horríveis sejam justificadas. Mas quais os fundamentos que o autor usou para justificar o injustificável? Primeiro vamos entender melhor quem é e o que fez o personagem. E depois veremos qual a corrente filosófica que pode nos esclarecer qual é a filosofia oculta de Itachi Uchiha. Itachi Uchiha é um personagem que nasce com um poder ocular de controle mental chamado Sharingan, que usa do meio de ilusões para controlar o seu inimigo. Esse poder Itachi usou da forma mais primorosa possível, tanto que veio a ser um dos membros mais respeitados da organização do mal, chamado Akatsuki. Mas mesmo antes, na Vila da Folha, onde nasceu, ele chegou ao nível mais alto da hierarquia de ninjas. Tornou-se Anbu. Por ser o mais poderoso, recebeu uma missão dupla, uma missão com peso imensurável. Tinha ele que matar o seu clã, inclusive a sua família, e depois passar-se como traidor e se infiltrar na organização da Akatsuki, como um espião. No entanto, nesse processo, ele não consegue matar o seu próprio irmão, por amá-lo tanto. Itachi, teoricamente, terminou seu clã a mando dos anciãos da Vila da Folha, porque o clã Uchiha, encabeçado pelo seu pai, planejava um golpe de estado, que enfraqueceria o país a ponto de ficarem vulneráveis perante as outras nações. O segredo da missão proporcionou ao irmão, Sasuke Uchiha, um objetivo digno de sua linhagem: tornar-se mais forte e buscar vingança pelas ações do irmão. Itachi morreu pelas mãos de Sasuke. Mas logo depois, Sasuke fica sabendo por meio de Tobi que o irmão fizera tudo aquilo para poder defender Konoha. A corrente filosófica que regeu a decisão de Itachi chama-se utilitarismo. Surge com Epicuro, primeiro a fazer uma reflexão ética hedonista, que funda-se na ideia de que todas as ações humanas convergem para a busca da felicidade. Na vida, procuramos o prazer e evitamos a dor, dizia Epicuro. Séculos depois, Baruch Spinoza resgata a ideia de prazer e dor, trocando os termos para amor e ódio, útil e inútil. Logo depois, surgem os maiores expoentes dessa corrente de pensamento: Jeremy Bentham como a linha individualista e John Stuart Mill como a linha coletivista. Defendia os dois que o princípio pelo qual toda ação deve ser dirigida deve ser aprovada ou replicada em função de uma tendência de aumentar o bem-estar ou reduzir o sofrimento das partes afetadas pela ação. Desse modo, a ação boa passa por um cálculo de utilidade que resulte em maior grau de felicidade global ou bem-estar para as pessoas afetadas. E quando não é possível esse julgamento positivo, devemos visar a diminuição da infelicidade geral. Isso quer dizer que o cálculo utilitarista é um cálculo de probabilidades, norteados pela felicidade. Mas como podemos fazer esse cálculo? John Stuart Mill disse que podemos saber qual ação é correta ponderando suas consequências. Isso quer dizer que a ética utilitarista não é uma ética a priori, mas sim a posteriori, isto é, que os motivos e intenções nada valem para nortear a ação, pois referem-se ao caráter da pessoa e não à ação em si mesma. Já dizia o ditado: de boas intenções, o inferno está cheio. Em outras palavras, só há valoração depois da ação, medindo as consequências dela. Por isso, não há deveres morais absolutos. Qualquer ação ou objeto sempre terão dupla interpretação. Para um é bem e para o outro é mal. É nesse sentido que, para não tornar a ética algo subjetivo em que todos podem ter razão e todos podem estar errados, que o cálculo utilitarista possui a regra de visar o maior benefício para o maior número de pessoas.
Enquanto Bentham acreditava que os direitos individuais eram absolutos e nada poderia violar tais princípios, John Stuart Mill defendia que o importante mesmo é a felicidade geral, e que os meios são justificados pelos fins. A teoria utilitarista, na visão deste, prioriza os fins em relação aos meios. Mesmo que os meios produzam sofrimento para alguns, mas o fim, a felicidade, seja desfrutada pela maioria, a ação é moral. Por isso, podemos concluir que dentro da linha utilitária individualista de Bentham, Itachi violou os direitos individuais, mas dentro de uma linha utilitarista coletivista de Mill, as ações do Itachi foram justificadas, até moralmente corretas, porque ele visou a maior felicidade do maior número de pessoas. Mesmo que elas não saibam disso e tenham considerado ele um traidor na maior parte do tempo, Itachi se sacrificou pela pátria e tornou-se um importante espião da maior organização do mal já representada na história dos animes. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu like, comente abaixo alguma sugestão e se inscreva.